Muito bem. E o presidente, né? Quem é essa figura do presidente? Primeiro, pessoal, a gente pode chamá-lo de presidente da mesa, né? Ou presidente da mesa diretora, ou também pode chamá-lo de presidente da Câmara, tá? Então, normalmente, a gente vai chamá-lo de presidente da Câmara, né? Então, o presidente da Câmara, conforme a lição do Oli Lopes Meireles, é aquele que representa o Poder Legislativo. E a mesa diretora, conforme a lição do Oli Lopes Meireles, é aquela que administra a Câmara Municipal. Isso, né, não é tão absoluto, na verdade, você tem muitos poderes administrativos nas mãos do presidente da Câmara, né, em muitos momentos até decidindo, em alguns momentos de forma individual, né, inclusive com responsabilidade individual. Por exemplo, ele é ordenador de despesa, com responsabilidade, portanto, diante do Tribunal de Contas, né, das finanças municipais, mas ele é um vereador, por definição, eleito pelos seus pares, né? Então, o regimento interno vai prever as regras de eleição, de escolha do presidente da Câmara. As atribuições do presidente da Câmara são mais atribuições de representação do Poder Legislativo, atribuições administrativas e também atribuições legislativas, né? Eu chamo de condutor do processo legislativo municipal. Eu sempre brinco, os vereadores, o plenário é o motor, né, da Câmara Municipal, e o presidente é o acelerador e o freio, né? É aquele que dimensiona o andamento, muitas vezes, do processo legislativo municipal, e isso, mais à frente, eu vou demonstrar isso para vocês. O próprio regimento interno e a lei orgânica, às vezes, mas isso normalmente é matéria regimental, prevê atribuições legislativas interessantes para o presidente da Câmara. Por exemplo, o presidente da Câmara, ele pode, muitas vezes, exercer, isso por previsão regimental, o exame prévio de admissibilidade de proposituras, ou seja, ele pode, muitas vezes, verificar se aquela propositura ela é viável, né, sob o ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, da técnica legislativa e da própria regimentalidade. Então, ele pode negar seguimento, né? Isso se chama, muitas vezes, de inadmissibilidade, tá? Ou exame prévio da admissibilidade, de constitucionalidade, mas a inadmissibilidade, e aí é um ato dele, né, isolado do presidente. E aí, normalmente, os regimentos internos vão prever mecanismos de levar isso para a Comissão de Justiça e Redação, e depois da Comissão de Justiça e Redação, eventualmente, levar isso para o plenário, para que o órgão colegiado defina, né, se essa propositura ela vai ou não caminhar adiante. Tá? Então, esse é um detalhe, já adiantando um pouquinho, né, do papel do presidente da Câmara no processo legislativo. Além disso, o presidente da Câmara, né, ele também faz o que nós chamamos de distribuição da propositura. O que é a distribuição, Raul? Muito simples, né? Imaginem que você é o vereador e eu sou o presidente da Câmara. Você vai legislar sobre uma matéria, uma alteração do plano diretor, né? Então, o que eu vou fazer? Eu, Raul, presidente da Câmara, recebo esse seu projeto de lei e eu verifico, ele está legislando sobre, né, plano diretor, sobre direito urbanístico. Então, eu vou mandar primeiro para a Comissão de Justiça e Redação, depois eu vou mandar para a Comissão de Planejamento Urbano, uma comissão técnica, temática, né, que analise esse tipo de propositura, e depois, né, eventualmente, você tem uma alteração, você está ali prevendo um gasto, né, um aspecto financeiro, eu mando para a Comissão de Finanças. Né? Já estou adiantando um pouquinho o processo legislativo municipal, em que você sempre terá essa definição. Sempre, a primeira comissão a analisar o projeto, a propositura, é uma comissão jurídica, de constitucionalidade, de verificação de regimentalidade, de legalidade, etc. No meio, as comissões técnicas, também chamadas de comissões temáticas, e, ao final, a comissão, né, quando houver reflexo financeiro, a comissão de finanças e orçamento. Essa é a regra geral. Depois nós vamos ver que no processo legislativo específico de lei orçamentária, isso se inverte um pouco, né, em que você tem, na verdade, aí uma participação da Comissão de Justiça e Redação ao final, na verdade, com uma participação, né,
primordial, principal da Comissão de Finanças e Orçamento antes, né, havendo uma inversão, portanto. Mas isso é um detalhe lá no processo legislativo. Bem, então abordamos e entendemos a mesa diretora. A mesa diretora, ela é, por definição, órgão colegiado, né? A mesa diretora, ela é dirigida pelo presidente da Câmara. A mesa diretora tem eminentemente atribuições administrativas, assim como o presidente, mas isso não significa que atribuições legislativas também não existirão. E agora nós vamos para o órgão deliberativo, o órgão legislativo máximo, né, dentro da Câmara Municipal, que é o plenário. O que é o plenário, né? Professor Eri Lopes Meireles. Gente, sempre o Eri Lopes Meireles é citado. Você pega até os julgados do Tribunal de Justiça até hoje, essa obra histórica, Direito Municipal Brasileiro, eu tenho até aqui na minha biblioteca a primeira edição dela, que é de 1968, se não me engano, 67. Eu tenho a primeira edição aqui em 2 volumes, né? Essa obra é até hoje citada, né? Porque ele conseguiu, assim, explicar, né, todas esses conceitos de forma muito completa. Então, ele diz o seguinte: o plenário da Câmara constitui-se pela reunião dos vereadores em exercício no local, ou seja, no recinto da Câmara, na forma e com o número legal para deliberar. O local é o recinto da Câmara, a forma é a sessão, você pode chamar sessão ou reunião, tanto faz, tá? O número é o quórum estabelecido em lei, no regimento, para as deliberações ordinárias e as deliberações especiais. Portanto, o plenário, por definição, é órgão deliberativo, também, né, eminentemente, principalmente só legislativo, tem regras de quórum para ele, né, quórum de instalação e votação, né, normalmente instalação, maioria absoluta. Então, se você tem uma Câmara com 10 vereadores, maioria absoluta é metade mais 1, então seriam 6 vereadores, no mínimo 6, para a instalação e para que a própria reunião ela transcorra, e a votação, né? Normalmente, a regra geral é a maioria simples, sendo regra específica, a maioria qualificada, maioria absoluta para a votação, e maioria qualificada de 2/3, né? Então, você tem aí, nas regras de quórum, o próprio princípio da maioria, que não está escrito em lugar nenhum, mas que decorre do próprio princípio democrático, né? E aí, então, como eu disse, a maioria simples, né, sempre é a regra geral, com a possibilidade de quórum qualificado. Além disso, né, ao lado do princípio da maioria, deste valor da maioria, da deliberação da maioria, você vai ter também o chamado direito da minoria, aplicado principalmente na instalação da CPI, onde a disposição constitucional prevê que basta que 1/3 dos membros do Poder Legislativo reúnam assinaturas para que esta comissão parlamentar de inquérito possa ocorrer. Tá? Então, disposições regimentais de leis orgânicas ou mesmo de constituições estaduais que prevejam que, reunido 1/3 das assinaturas, isso tem que passar por deliberação, votação do plenário para poder ser instalada a CPI, essas disposições elas são inconstitucionais. Já há pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que basta a reunião de 1/3 das assinaturas para que esta CPI ocorra. Plenário, definição ainda do professor, né? Aqui já repetida, na verdade eu repeti o próprio slide, né? Continuando aqui, comissões. Então, entendido o que é plenário, o que são as comissões, né? As comissões também são órgãos deliberativos, órgãos colegiados, também formados pelos vereadores, né? Já falei um pouquinho sobre elas, e as comissões são basicamente 2 espécies, as chamadas comissões permanentes ou permanente e as comissões temporárias. O que é essa comissão permanente? O que é essa permanência, pessoal? Essa permanência, obviamente, é dentro da legislatura, dentro dos 4 anos. Ela se chama permanente porque ela está prevista no regimento interno com atribuições específicas, delimitadas. Então, por exemplo, a Comissão Permanente de Justiça e Redação, o que ela vai analisar? Constitucionalidade, legalidade, regimentalidade da propositura. A Comissão de Meio Ambiente, o que ela vai analisar? Vai analisar projetos de lei que abordem questões, né, de meio ambiente. A Comissão
de administração pública. Projetos de lei que abordem questões de administração pública, né? E assim por diante. Você tem aí, você pode criar no Poder Legislativo quantas comissões permanentes regimentais você quiser, né? E aí tem regras do regimento de como elas vão ser compostas, como que elas vão funcionar, etc., né? E a comissão aqui, ela é permanente, repito, porque ela tem esse caráter jurídico, técnico e também financeiro. Como eu disse, né, normalmente as disposições, quando o projeto de lei, a propositura, tem disposição financeira, ela passa por último pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Então, aí, no mínimo, nessas 3 subespécies aí. Comissão jurídica, normalmente uma, técnicas, né, aqui no meio do processo legislativo, e a financeira orçamentária. Além dessas comissões permanentes, você tem as comissões temporárias. Quais são elas? Primeiro, Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, a CPI no âmbito municipal, depois nós vamos falar especificamente sobre ela. Daria para a gente ficar aqui 1 hora, 1 hora e meia ou mais falando sobre CPI, com todos os seus detalhes, né? Então, esse é o ponto alto, né, do Poder Legislativo. Aliás, vocês estão verificando isso, né, no atual momento que nós estamos vivendo, né, a CPI da pandemia lá no Senado Federal. Então, você tem a CPI, também chamada em algumas leis orgânicas de SEI, né, ou Comissão Especial de Inquérito, como um órgão colegiado formado por vereadores para investigar, para fiscalizar o Poder Executivo. Decorre do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, que prevê a CPI para as casas legislativas federais. Além da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, conforme o artigo 58, parágrafo 3º, tem poderes de autoridade judiciária, né? E aí tem muita discussão, é muito polêmico o tema das CPIs. Você também tem a Comissão Processante. Comissão Processante, depois, mais adiante, também nós vamos estudar, que há todo um regramento próprio, há todo um funcionamento próprio, é aquela comissão que serve para apurar, para processar e julgar o vereador e o prefeito municipal quando eles cometem infrações ético-parlamentares, no caso, os vereadores, ou infrações político-administrativas, quando for o vereador presidente da Câmara, né, no exercício de atribuição administrativa, portanto, e o prefeito municipal. Além da comissão CPI, ou SEI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, além da comissão processante, você também pode ter outras figuras, outras comissões que são temporárias. Temporárias por quê, Raul? Elas não estão previstas no regimento interno também? Sim, estão, mas elas estão previstas no regimento interno porque elas são criadas durante um determinado período ou para uma determinada finalidade, de tal forma que essa finalidade exaurida, elas não vão existir mais. Então, a comissão de representação, aquelas missões, né, por exemplo, uma missão internacional, etc., você tem uma comissão de representação, as comissões de estudo, etc. Tá? Então, você vai ter, às vezes, no regimento, aí, alguma outra denominação, mas são comissões aí para finalidade específica e prazo certo. Ok? Comissões parlamentares. Verificamos, então, na Câmara Municipal, que ela é formada pelos órgãos mesa, plenário, né? Na mesa, o presidente da Câmara, o presidente da mesa, e verificamos as comissões. Outra figura importante dentro da Câmara, os vereadores, né? Aí vamos na individualidade deles. Os vereadores, né, conforme vocês viram, ele tem aí a sua disciplina também no texto constitucional, quanto ao mandato de 4 anos, que é idêntico do prefeito e vice-prefeito, quanto ao subsídio, regras aí, né, de fixação de uma legislatura para outra, regra da quadrianualidade, regra da possibilidade de fixação por resolução, enquanto ele prefeito é por lei, enfim, limites máximos previstos aqui na Constituição, né, no inciso 6º, e também limite máximo de despesa com esses subsídios no inciso 7º. Isso tudo nós já acabamos de ver. Mas o que é importante, que eu estou realçando aqui nesse slide, pessoal, as imunidades e as proibições e incompatibilidades. Então, você tem aquilo que nós chamamos, no nível federal, de Estatuto do Parlamentar. No nível municipal, você vai ter o chamado Estatuto do Parlamentar no nível municipal.
Então, ele tem imunidades, que é a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Mais adiante a gente vai discutir algumas polêmicas sobre isso. E as proibições e incompatibilidades são as mesmas que a Constituição prevê para os deputados e senadores, e a Constituição estadual prevê para os deputados estaduais, no que couber, diz aqui o inciso 9º do artigo 29, se aplica aos vereadores. Essas proibições e incompatibilidades são aquelas do artigo 54 da Constituição Federal, né, que são desde a expedição do diploma. O deputado e o senador, e, portanto, o vereador e o deputado estadual não podem firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes na linha anterior. 2. Desde a posse, a. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1A, né? Ou seja, cargo em comissão. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere no inciso 1º. E D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Então, você tem aí o chamado, as regras de proibição e incompatibilidades para senadores e deputados federais, que se aplicam aos deputados estaduais e, por sua vez, à jurisprudência, etc. Quanto ao funcionamento da Câmara, pessoal, funcionamento aqui já indo para o final, temos aí só mais 5 slides, né? Já falamos, função meramente deliberativa, também chamada de função administrativa. Então, a função da Câmara Municipal de se auto-administrar, ela administra os seus servidores, as suas compras públicas, licitações, contratos, etc., e faz isso por meio de atos administrativos normativos e atos legislativos em que não há participação do Poder Executivo. Quais são eles? A resolução, que por definição tem efeitos apenas internos, e o decreto legislativo, que tem efeitos externos, tá? Depois, na temática do processo legislativo municipal, nós vamos compreender melhor isso tudo. Segundo a função da Câmara, citada expressamente, recordo novamente o inciso 11 do 29, função fiscalizadora. Como que a Câmara exerce a função fiscalizadora, pessoal? Por diversos meios, né? Primeiro, os requerimentos parlamentares. Requerimentos parlamentares são proposituras em que o parlamentar individualmente vai pedir informações para o chefe do Poder Executivo Municipal. Essa propositura passa por deliberação do plenário, é votada, e aí sai da Câmara Municipal não mais como um pedido específico de um vereador, mas como um pedido de um poder diante do outro poder. Por isso que a lei que prevê as infrações político-administrativas prevê que, se o prefeito não responder os requerimentos parlamentares que são aprovados em plenário da Câmara Municipal, estará desrespeitando um outro poder. E, ao desrespeitar um outro poder, ele está cometendo uma infração político-administrativa. E, ao cometer uma infração político-administrativa, ele pode ser submetido a um processo de cassação do seu mandato pelo próprio Poder Legislativo. Percebe a seriedade dessa fiscalização? Segundo mecanismo, convocação dos auxiliares do prefeito municipal. Detalhe, não pode, né, pelo próprio modelo da Constituição Federal, o Poder Legislativo não pode requerer convocar o chefe do Poder Executivo diretamente, mas os seus auxiliares pode, tá? Então, como você vê, você pode chamar lá o ministro, pode chamar o secretário estadual, o secretário municipal, né, ou outro servidor do Poder Executivo, mas não pode chamar o chefe do Executivo. Daqui a pouco a gente vai ver, né, a base jurisprudencial para isso. A própria CPI, que nós já falamos, que é o auge, que é o ponto mais alto, mais complexo dessa função fiscalizadora,
O julgamento das contas do prefeito, depois nós vamos falar, quando falarmos do processo legislativo municipal, vamos falar do processo legislativo do julgamento das contas do prefeito. Lembrando que a Câmara Municipal, julga as contas do prefeito, e quem julga as contas da própria Câmara Municipal não é ela própria, e sim do Tribunal de Contas. O julgamento das contas do prefeito, nós vamos verificar mais adiante, é feito a partir da análise técnica do Tribunal de Contas, tá? E, finalmente, né, a sustação de atos administrativos, de decretos do Poder Executivo que exorbitem a competência regulamentadora. Tá? Isso está lá no 49 da Constituição, inciso 5, que nós já vamos ver. Bem, a primeira polêmica que eu aponto aí sobre a função fiscalizadora, depois, com mais devagar, a gente vai retornar a isso, né? Quais seriam os limites da fiscalização individual do vereador? Inclusive, nós temos visto muitas notícias de vereador, de deputado estadual, de deputado federal que quer invadir o hospital para fiscalizar e está fazendo o quê? Dizendo, olha, eu tenho a competência fiscalizadora constitucional, a minha atribuída, a minha lei orgânica me dá essa competência, portanto, eu posso entrar, né, nas áreas do hospital, eu posso, né, visitar, eu posso verificar se estão, né, gastando bem o dinheiro para combater a pandemia ou não, e a gente tem visto muito conflito com isso, polêmico isso, e aí você tem, né, uma inclinação da jurisprudência para amenizar esse tipo de atuação do parlamentar, né, até por conta dos próprios abusos que são cometidos. Segunda polêmica, pessoal, pode a Câmara Municipal convocar o prefeito, né, nessa atividade fiscalizadora? Não, não pode. Hein? Há uma impossibilidade conforme a ADI, julgada logo após a Constituição de 88, um ano depois, em 21 de outubro de 1989, né? A lei aqui é a Constituição do Estado da Bahia, que previa isso, né? Que o deputado estadual poderia convocar o governador para prestar esclarecimentos quando ela julgasse necessário, e o Supremo Tribunal Federal, pela ADI 111-6 da Bahia, de 1989, definitivamente declarou inconstitucional a disposição da lei, da Constituição da Bahia, do Estado da Bahia, de tal forma que isso fere a separação de poderes. Da mesma forma, mais tarde, né, uma jurisprudência específica para a lei municipal, que foi levada ao Supremo por ADI, lei municipal lá do Pará, né, em que da mesma forma se reconheceu a impossibilidade, esse é o que eu chamo de caso líder específico para o prefeito, a impossibilidade da convocação do prefeito, né, para prestar esclarecimento. 2 slides, pessoal, já estou acabando. Terceira polêmica, né, dentro da função fiscalizadora, é a função de sustação dos atos do Poder Executivo que extrapolem, né, que exorbitem o poder regulamentar ou os limites de delegação legislativa. Delegação legislativa você não vai ver no nível municipal, né, mas aquele decreto do prefeito em que ele deliberadamente está abusando da competência regulamentadora. Nós vimos isso acontecer no governo federal, né, com decretos que alteraram as normas para porte de armas, né, para acesso às armas de fogo, e nós vimos que o próprio Congresso Nacional, o Senado Federal, derrubou, sustou os efeitos desse decreto, né, e não adianta o decreto legislativo aí no Senado sustando os efeitos, o decreto do Executivo cai. E aí, então, essa polêmica, se isso seria possível no âmbito municipal. Isso é possível no âmbito municipal, desde que você tenha aí uma previsão expressa na lei orgânica, né, em decorrência do 49, inciso 5º. Entretanto, esse é um assunto, assim, raramente visto, né, não sei agora, pessoal, né, se às vezes o vereador, ele é negacionista, ele quer contrastar uma medida restritiva do prefeito municipal, né, que eventualmente foi tomada por decreto, e aí você vê, às vezes, alguns vereadores aí, né, eu já vi vereador que até baixou o decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto do governador, de outra esfera, é um absurdo, né? Mas você pode, eventualmente, nesse momento atual da pandemia que nós estamos vivendo, até visualizar alguma
questão desse tipo. Mas era raro, né? Até hoje, pelo menos, era raro. Está uma loucura com esse momento, né, que a gente está vivendo, que agora não dá para dizer mais o que é raro ou o que não é. Mas, enfim, né, você tem essa discussão forte aí sobre a competência legislativa municipal da Câmara Municipal na função fiscalizadora de baixar um decreto legislativo, derrubando um decreto do Poder Executivo que ela entenda que está exorbitando o poder regulamentar, né? A função julgadora já citei, né? Fechando então nossa aula, já citei a função julgadora, que é o processo de julgamentos das infrações ético-parlamentares político-administrativas, e a função legislativa, eu deixei por último, que é a mais importante, a que a gente vai levar muito mais tempo para abordar, que será objeto de aula específica, que é o processo legislativo.